queria te falar isso, porque quem está vendo aí, eu já falei que você recebeu um aporte de 500 milhões e vê você toda organizada, né? Não sabe muitas pivotadas que aconteceram durante isso. Porque, cara, acredite, não é uma curva assim. A curva de um empreendedor, de um negócio que hoje tem uma brand, que hoje tem um resultado, ela é só entrar numa roleta russa é que uma você roleta. entende certinho. Sem falar no loop, né? Na montanha russa. Então, a sua foi assim também? Com certeza. A gente começou no início, né? A gente só tomava não, ninguém queria comprar o produto, mas aí finalmente a gente foi educando o cliente e foi conseguindo alguns clientes. Rapidamente a gente identificou uma coisa, que o software, a gente entregava um mapeamento comportamental, mas o RH não tinha nada. Então o que a gente precisava era desenvolver um software para gestão de pessoas. A gente precisava entregar um software de RH, porque o nosso público não estava usando nada. E aí a gente começa, então, essa etapa de desenvolvimento. Não tinha investidor, nós não tínhamos investidor, nós não tínhamos... Então a gente foi capital Você nem próprio. pensava por isso, né? Não tinha como a gente tem hoje essa cultura, né? De você pensar o negócio e o investidor fazer parte da jornada. Não, ainda mais lá em BH, não tinha. É aquela coisa que você tem que fazer com o recurso que você tem. E aí a gente começou com recurso próprio desenvolver e eu tomei algumas decisões erradas no caminho. Eu errei, né? Eu consegui enxergar, a visão estava certa, realmente o RH precisava de um software para gestão de pessoas, mas a minha execução foi muito ruim. Eu tomei algumas decisões erradas e por causa disso a gente quebrou. Uma das decisões erradas, por exemplo, é gastar mais do que ganha. Exatamente. No nosso caso específico, a gente fez um desenho de um software grande demais, ao invés de construir um software pequeno e expandindo ele, eu errei a mão no escopo. E aí teve que investir muito nisso, botou muito dinheiro nisso. Chegou no meio do caminho, não tinha nem software nem dinheiro. Perdeu o fôlego. Exatamente. E o que aconteceu? Tive que mandar todo mundo embora, aquela situação difícil, né? É o que eu chamo do struggle. Aquele momento desesperador. Cara, melhor arrumar um emprego. Na época nós tínhamos o quê? Umas 22 pessoas, aí ficamos acho que com 6 ou 7, como empreendedores, mais de 6 meses sem receber um centavo, pedimos empréstimo do banco para pagar todo mundo, né? Porque a gente não queria deixar ninguém sem receber o que deveria, negociação com fornecedores, então assim, foi um momento muito difícil. Isso foi depois de quanto tempo de empresa aberta? Isso foi mais ou menos 2014, 2013, 2014. Ou seja, 4, 5 anos depois que a empresa abriu, vocês viram a parede na frente e tum! Exatamente. E eu, assim, como mulher com 2 crianças. 2 crianças? O casal, o bebê embarcado nisso, o sonho todo embarcado, todas as apostas, as fichas, o tempo, tudo, a energia nesse negócio, e ali você viu a parede e aí você caiu no chão e o que aconteceu? E aí, e assim, não tinha investidor, não tinha, né, a gente não tinha quem recorrer. Pessoal, 2015 foi quando eu escrevi o livro Smart Money, e esse livro é a arte de atrair dinheiro, dinheiro inteligente e investidores para o seu negócio. E assim, esse foi um livro que ajudou muito o mercado para pequenos startups, e que até hoje esse livro tem 11 milhões de downloads e venda de cópia. E tal. Ajudou muita gente. Né? Em 2015, ele foi que a gente conseguiu. Se você tivesse lido Smart Money... eu precisava desse livro 2 anos antes. Talvez você tivesse um caminho. Mas o que aconteceu, assim, realmente a gente ficou sem fôlego nenhum, aquela situação difícil, mas de alguma forma todo dia eu levantava e ia trabalhar, sabe? E de alguma forma eu nunca pensei em entregar um currículo, eu nunca me movi em direção a fazer outra coisa que não fosse empreender. Que não fosse continuar oferecendo a Solis para os clientes. Exatamente. Então foi um momento muito difícil. Se falasse, Mônica, você via a luz no fim do túnel? Não via não. Eu fiquei vários meses sem ter a menor ideia de como que eu ia atravessar e como que eu ia passar por aquilo que eu estava vivendo. Exatamente. Mas você tinha uma ideia, lá, a sociedade, ele fica na parte da porta para dentro e você fica da porta para fora, é assim lá? Em casa? Não. Lá naquela época, você e o Alessandro, naquela época, que hoje não, mas naquela época, ele cuidava de tecnologia financeira, operações, e você cuidava de relacionamento, vendas? A gente sempre se dividiu pelo nosso próprio produto. Como o nosso produto mapeia as forças de cada um, então eu sempre fiquei com vendas, marketing, gestão de pessoas e atendimento ao cliente, e ele, produto financeiro, e hoje ele também toca M&A e novos negócios.
Então, a gente sempre se dividiu por habilidade. Então, de qualquer forma, você, como esta habilidade era sua, ficou incumbida a você buscar nova fonte de receita, faturamento para pagar as contas. Mas aí nós dois juntos, sabe? A gente sempre pensando. O agravante é que nessa época o Ale ainda teve burnout. Então ele ainda ficou um tempo assim. Foi muito difícil, porque foi criança, sem dinheiro, tendo que lidar com questões de saúde, foi tudo ao mesmo tempo, sabe? Então foi um período muito difícil. Mas é um período que, se eu tivesse que voltar atrás, eu viveria ele todo de novo. Que foi a base para você construir tudo que você fez. Porque isso me forjou. E depois que você vai lá embaixo e que você olha assim, não tem alternativa, você perde o medo. Você entende que, de alguma forma, você sobrevive. Cara, se eu já passei por isso, exatamente, eu passo por qualquer coisa. Exatamente. Então, foi muito importante eu ter passado por isso. Foi muito doloroso, foi muito difícil, mas eu não abriria mão dessa parte da minha história. Quantos anos e o que foi que fez a virada? Olha, a gente ficou nessa situação mais de um ano e meio. Né? E aí brequivou. Aí, nós tivemos nós tomamos uma decisão que em 2015 nós começamos a Sólidos do zero, de novo. O que nós fizemos de errado, o que nós fizemos de certo? E a gente começou do primeiro cliente em 2015. Nós tomamos Você demitiu todos os clientes anteriores e pegaram novos clientes? Não, o que aconteceu é que a Sólidos antes, ela entregava testes comportamentais e vendia de forma one shot, né? Que a gente chama assim, sem recorrência. Sem recorrência. Em 2015, ela se transforma numa empresa de software para gestão de pessoas com recorrência, o SaaS. A gente entra no SaaS. Então, o cliente 1 é até um cliente que já usava o crédito e tudo, mas a gente convencia ele a entrar no produto de recorrência. Então, a gente foi um por um trabalhando. Mostrando que era melhor, mas era viável, era importante para ele. E essa parte, assim, o Ale é uma das pessoas mais geniais que eu conheço. Ele fez uma planilha com 5 anos do que nós teríamos que fazer com 5 anos. Quanto que nós teríamos que vender, quanto que nós teríamos que gastar, quanto que nós cresceríamos. Então, assim, ele planilhou a estratégia toda durante 5 anos. E aí, eu lembro que a gente, desenhando essa planilha, uma das decisões que nós tomamos, depois de ter passado por tudo que nós passamos, é aquele jargão, que sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. Porque a gente passou por tudo aquilo, crescendo 20%, 30% ao ano. Isso, numa empresa pequena, é muito pouco. É muito pouco. Então, a gente sai, em 2015, a gente começa a Sólidos de novo, com um plano agressivo de aí fazer o triple, double. E aí vamos triplicar no ano, triplicar no seguinte e dobrar 3 anos seguidos. Bom, de qualquer forma, ele já tinha orientação para tomar essa decisão de triple, né? Ele já começou, ele já buscou referências também, né? O que aconteceu? Ou vocês tiveram um anjo ou alguma coisa? Não tivemos anjo. O que acontece? Aí que entra Stanford na nossa vida. A gente estava nessa situação, sem capital, sem tudo, só tinha sobrado uma coisa que a gente não mexeu, que nós tínhamos algumas ações da Petrobras na época. Essa a gente não mexeu. Esqueceu lá. Estava lá, de alguma forma aquilo ali ficou preservado. E aí chegou um convite de uma turma de 20 empreendedores lá de Minas Gerais. É um programa que Stanford desenvolveu para empreendedores mineiros para passar um tempo. Primeiro Stanford passaria um tempo em Minas, depois nós iríamos para lá. E eu tenho uma lista de 100 coisas para fazer antes de morrer. E na lista estava lá, estudar em Stanford. Só não era o melhor momento. Eu lembro que o Heitor, meu filho, tinha 1 aninho de idade, super pequenininho. Eu falei, quer saber? É disso que a gente precisa. E aí, eu conversando com o Ale, eu convenci o Ale a pegar as ações da Petrobras, que é a única coisa que tinha sobrado. E a gente falou, a gente não precisa de ações da Petrobras, a gente precisa de ir para Stanford, porque ali eu acho que tem alguma coisa pra gente. E aí a gente vai, e legal, porque na época que a gente comprou, que a gente vendeu as ações, elas estavam valendo, sei lá, 20 alguma coisa. Quando a gente estava em Stanford, foi a época que as ações caíram para 5, Então, foi a melhor coisa que a gente fez, porque, de alguma forma, lá em Stanford, a gente aprendeu algumas coisas que aqui a gente não tinha aprendido ainda. Economia de recorrência e, sobretudo, essa questão da ambição. E era uma conversa que eu sempre tinha com a Ale. Falei, Ale, a gente tem que crescer mais. Eu falei, estatístico, né, com aquela linha, aquele pensamento linear. Ele falava assim, não, de 20 para 40. Eu, de 20 para 40, de 20 para 100, não sei o quê. E aí a gente sai de Stanford muito com essa cabeça, com essa ambição renovada,
com essa visão de criar uma economia de recorrência, né? Não, é visão de startup, visão do mundo da nova economia, visão de olhar as coisas como drone, de ver coisas que ninguém está vendo, porque é muito diferente da velha economia, da nova economia, e quando você vai para um ambiente desse, que é um ambiente colaborativo, um ambiente que respira, né? Respira esse tipo de coisas, né? De negócios. Putz. Não, e assim, às vezes a gente espera o melhor momento para fazer as coisas, né? Eu fui no pior momento, porque eu tinha uma criança pequena, eu tinha um neném dentro de casa. Olha aí, às vezes a gente eu não espera tinha dinheiro. o melhor momento para fazer as coisas, ela foi no pior. E isso mudou completamente a história da Solis. Então, assim, às vezes a gente não pode esperar o melhor momento para a gente fazer o que precisa ser feito, né? Então, eu acho que isso foi muito importante. Então, a gente eu lembro direitinho que a gente tinha aula o dia inteiro. Eu levei minha mãe comigo. Para ficar com o Heitor? Para ficar com o Heitor e com a Catarina, porque foram os dois. E aí eu lembro que, assim, todo mundo no final da aula ia fazer happy hour, network. Eu ia para um quarto que tinha 2 crianças, parecendo essa ursinho Gummy, cheio de energia. Aí eu passava a noite gastando a energia deles. Aí que eu ia levar para passear. Então, assim, foi mais difícil para mim, né, pra gente. Mas, assim, valeu muito a pena ter passado por aquilo, sabe? Foi muito importante ter vivido como você falou, te forjou, né? Exatamente.